Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos discutir a respeito do artigo América Latina, um povo em marcha, de autoria do crítico literário uruguaio Ángel Rama. O texto América Latina, um povo em marcha consiste no prólogo de uma antologia de ensaios sobre a história e a cultura na América Latina. Essa antologia originalmente foi lançada em alemão. Ela se chama A Longa Luta da América Latina, Textos e Documentos de José Martí a Salvador Allende. Quer dizer, essa aí é a tradução do nome, né? O nome é esse aí que vocês estão vendo aqui ao lado em alemão. Esse livro foi organizado pelo crítico uruguaio Ángel Rama, que também é o autor da introdução, o texto que nós vamos comentar hoje. Pois bem, esse prólogo é um texto que bem representa a terceira fase do pensamento de Rama. Nessa época, ele já estava nos Estados Unidos, brigando com a imigração, que cismou de implicar com o passado dele de colaboração com o regime comunista de Cuba. Nesse texto, o autor dá destaque para as contribuições das populações negras, indígenas, contribuições das mulheres, coisa que ele silenciava em fases anteriores do pensamento. E Rama questiona aquilo que é tão celebrado na nossa literatura sociológica, né? O ineditismo que representaria a América Latina. Ineditismo que é uma potência, que é a nossa contribuição para o mundo, a mescla de raças, a criatividade, a resiliência, tudo isso que diversos intelectuais latino-americanos sempre apontaram. Rama, logo no começo desse texto, aponta que a América Latina é uma derivação da Europa, tanto pelo impulso dos europeus, né, que colocavam na América Latina os seus sonhos de um paraíso perdido, né, mas também como pela ação das elites locais, que se autodenominam latino-americanas, como uma forma de se ligar à raiz latina europeia, e assim apagar sutilmente as contribuições das populações negras, indígenas, que também construíram esse continente. Porém, aqui, e talvez porque esse aqui é um texto de divulgação, né? Uma coletânea de ensaios que meio que apresentava a América Latina para o público alemão. Por causa disso, talvez Rama não retome as críticas aos intelectuais que ele já vinha desenvolvendo na época, principalmente no seu livro A Cidade Letrada. Ao invés disso, ele aponta para uma vocação militante e integradora dos pensadores do nosso continente. Bom, o que fala esse texto? Esse texto percorre a história do pensamento latino-americano desde o século XIX, estabelece 4 etapas estruturadas que, evidentemente, aparecem com diversas variações nacionais de acordo com as particularidades do contexto histórico, econômico e social de cada país da nossa região. Bom, vamos discutir essas 4 etapas depois da nossa vinheta. São 4 etapas principais do pensamento latino-americano que Rama destaca em América Latina, um povo em marcha. A primeira é a segunda metade do século XIX. A segunda etapa tem início no século XX, no começo do século XX, vai até a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Depois nós temos esse período que vai dessa crise dos anos 30 até mais ou menos 1955 e finalizando dos anos 60 até o período em que o artigo foi escrito no começo da década de 1980. Para a gente entender essas fases, é necessário a gente não ter uma ingenuidade de achar que essas datas são fixas. Não estou dando aqui uma fórmula para a gente bater com a realidade. Primeiro, elas são variáveis no sentido que você não tem uma ruptura com o modelo num determinado ano e começa um novo modelo que não tem nada a ver com o anterior, né? Sempre tem um período. O novo e o velho convivem. Alguns momentos mais força o velho, o novo vai aparecendo, depois o novo vai se tornando dominante, o velho vai sumindo aos poucos. Nós não tratamos aqui de rompimentos claros. Então, não é que o século XX mudou tudo que se pensava no século XIX, ou que depois de 1930 temos um mundo totalmente diferente do que a gente tinha em 1928. Não é isso. E outra questão que a gente tem que
considerar é o fato que Rama traça um histórico do continente. Ou seja, ele não está falando das particularidades locais, apesar de que essas particularidades evidentemente existem. Por exemplo, vamos pegar ali o fim da segunda etapa com a crise de 1929. Esse é um marco ótimo para nós brasileiros, né? Porque foi durante essa crise, né, que a República Velha entra numa decadência sem volta. Em 1930, a gente tem a ascensão de Getúlio Vargas ao governo. Uma nova etapa do nosso desenvolvimento começa com a estruturação do aparelho do Estado, com leis sociais, com processo de industrialização. Mas, para outros países, a realidade não é exatamente essa. Nos anos 1910, o Uruguai já tinha promovido uma reforma do Estado para implantar um moderno sistema de bem-estar social. Pouco depois, ainda na década de 1910, a Argentina já tinha iniciado seu processo de industrialização. Agora, vamos pensar um outro exemplo, em outro lado, né? Só depois da Segunda Guerra Mundial é que o processo de industrialização começa na Venezuela. E a gente tem vários países na nossa região que nem avançaram nesse processo. Então, quando a gente pensa a primeira etapa em termos de final de século XIX, alguns países podem ter encerrado essa etapa antes e outros podem ter ainda avançado 1 ou 2 décadas no século XX para superar essa etapa. Quando a gente pensa na segunda, alguns países já estavam nela em 1929. Outros entram em 1929 e outros só entram nela na década de 1940 ou 1950. Pois bem, se a gente já compreendeu aí esse pequeno parênteses, vamos para a caracterização de cada uma dessas esferas. A primeira esfera, segunda metade do século XIX. Nesse momento, o que o Rama vê? Rama vê uma classe média urbana que começa a se consolidar. Cidades que crescem, filhos de imigrantes que conseguem ter uma vida melhor que a dos seus pais por meio dos estudos. E aí, assim, aqui a gente já tem uma diferença grande na nossa história nacional, do Brasil, né? A primeira universidade brasileira, ela é criada em 1920. Antes só haviam faculdades isoladas. Mesmo essas faculdades isoladas, direito, medicina, elas só são criadas no Brasil com a vinda da corte portuguesa em 1808. Então, só no século XIX, a gente tem essas faculdades e só no século XX a gente começa a ter as universidades. Já na América Espanhola, a história é outra. Toda etapa da conquista do continente é seguida pela criação de uma universidade para sedimentar essa conquista. Isso aí vai desde as pioneiras, a Universidade de São Tomás de Aquino, foi criada em 1538. A Universidade Nacional Maior de São Marcos, fundada em 1551. Pois é, então, na América Espanhola, ainda no século XIX, os filhos de imigrantes podiam sim virar médicos em universidades. Portanto, o que Ángel Rama está vendo ali no final do século XIX? Uma elite econômica, que também era elite intelectual, inclusive porque podia estudar na Europa, mas que aos poucos vai abrindo espaço para a chegada de uma elite intelectual de classe média. E aí o autor fala, os intelectuais americanos daquela época, né, desse período, tiveram que restaurar a confiança em suas próprias sociedades, responder às acusações de que, na maioria dos casos, haviam pecado por informações insuficientes e redefinir a singularidade dos povos latino-americanos. Esses intelectuais denunciaram as agruras da conquista e da invasão colonial, colocando em destaque a ação das metrópoles e das suas próprias elites que sugavam as riquezas do país. Mas então, Rama percebe que esses intelectuais perfaziam a juventude dourada dos seus países, mesmo os de classe média. Eles não tinham grandes conexões com o povo. Uma classe média vai se constituindo, principalmente a partir da migração europeia no século XIX, que permite a emergência de equipamentos intelectuais que o desenvolvimento econômico da época exigia, com forte inspiração nas matrizes teóricas europeias. Então temos o período onde na Europa desenvolve-se a sociologia, a antropologia, a economia, e você trazia para cá e adaptava essas teorias. É um movimento que faz emergir o fermento renovador que abrirá uma nova etapa na América Latina. E essa nova etapa é aquela que, grosso modo, vai do começo do século XX até a crise dos anos 1930.
ou até o fim da Segunda Guerra, né, Mundial, segundo, dependendo do país. Pois muito bem, para Angel Rama, essa etapa tem 3 características principais: nacionalismo, ideais de justiça social e anti-imperialismo. O nacionalismo, diz Rama, é o slogan a qual historiadores, literários, artistas, pensadores e, mais ainda, educadores se dobram. Esse nacionalismo, embora impulsionado por setores urbanos médios, adquire uma intensa nuance social, sendo a representação de outros grupos sociais inferiores que carecem de quem os represente. A redefinição do conceito de nação e do povo passa pela valorização das etnias não europeias que aqui vivem. Então, na costa atlântica do continente, né, que recebeu muitos escravos vindos da África, uma nova visão do negro é construída pelos estudos aqui no Brasil de Nina Rodrigues e Gilberto Freire, no Haiti pelos estudos de Jean-Brice Marx, em Cuba pelos estudos de Fernando Ortiz, e ao mesmo tempo na América Andina, ou seja, a América que olha para o Pacífico e que não teve tanto fluxo de escravizados africanos, você tem o mesmo movimento, mas ele é feito em relação aos indígenas. É o que no Peru faz José Carlos Mariátegui, é o que no México fazem Luiz Valcarcel, López Albuja, José Sabogal, Manuel Gâmio, José Maria Argueda, no Peru também. Todos eles tratam dessa revalorização do indígena, que você olhando junto com a revalorização do negro que ocorria na costa atlântica, você tem uma valorização, um entendimento da contribuição dessas etnias não europeias. Então, isso é a base de um novo nacionalismo. Também temos a justiça social. Uma justiça social que tem suas forças motrizes na Revolução Soviética de 1917, na explosão do movimento estudantil, tem uma experiência muito importante no nosso continente, em Córdoba, na Argentina, em 1918, portanto, 2 anos antes da criação da Universidade do Brasil, a nossa primeira universidade, né? Essa movimentação estudantil de Córdoba se espalha por diversos países. Além desses 2 fatores, né, esses 2 movimentos muito fortes, a gente também deve considerar a influência dos anarquistas e socialistas que vieram como imigrantes para toda a América Latina. Né? E dessas forças motrizes surge uma preocupação social que, como a gente já comentou, estava cristalizada em alguns países antes desses marcos. Né? Por exemplo, Rama lembra que a segunda presidência de José Batlle e Ordóñez, no Uruguai, em 1911, trouxe sua perfeita expressão à nova proposta de renovação. Foi realizada uma tentativa de construir o estado de bem-estar social através de lei dos trabalhadores, 8 horas por dia, proteção de menores, proteção de mulheres, por meio de leis sociais, divórcio, direito da mulher, educação, organização do Estado laico e expansão do setor social da economia, com bancos, indústrias, etc. Veja como muitas dessas leis surgem no Brasil apenas depois dos anos 30, né? O divórcio apenas nos anos 1970. Rama ainda diz que a expansão desse setor social da economia, bancos, indústria, favorecia a aplicação de leis sobre pensões, aposentadorias e serviços hospitalares. E esse é o mesmo projeto que tem espaço na Argentina e no Chile ainda na década de 1920. Chega no Brasil na década seguinte. Nenhum desses outros países, o estado de bem-estar social foi tão bem construído quanto no Uruguai. E cada um, o brasileiro não é igual ao argentino, o argentino não é igual ao Chile, cada um deles tem características próprias, que são ligadas às trajetórias das sociedades nacionais e, no momento que você cria esse estado de bem-estar social, qual era a correlação de força entre elites e classes populares. Então, eu já falei do nacionalismo, já falei da justiça social e, por fim, o anti-imperialismo, que surge porque é nesse período que a gente tem a política do Big Stick, ou do grande porrete. Então, os fuzileiros estadunidenses vão invadir Cuba, invadem o Haiti, a Nicarágua, a República Dominicana, o México. É muito claro que os Estados Unidos querem, então, ocupar esse espaço de guia do continente. Agora, veja só, Rama nota que esse anti-imperialismo tinha relação com esse desejo nacionalista. E essas duas coisas,
unia tanto progressistas quanto conservadores. Então não eram conservadores querendo ser dependentes dos Estados Unidos e progressistas querendo ser autônomos. Não. Tanto o nacionalismo quanto o anti-imperialismo eram comuns na sociedade. Vamos entrar então no terceiro período, aquele que vai da crise de 29 até o ano base, mais ou menos 1955, o que marca uma nova etapa no pensamento latino-americano. Esse período, o que era ideal ou um projeto no momento anterior, ganha maior realidade. A justiça social ganha uma versão populista no continente, com a aliança dos sindicatos, com os governos. Isso tudo permite uma maior participação popular dentro de marcos corporativistas, num Estado muito centralizado, né? É quando a gente tem Vargas no Brasil, que é um grande exemplo desse esforço, né? Mas a gente também tem Domingos Perón na Argentina, entre 1944 e 1955, com essas mesmas características. No México, Lázaro Cárdenas cumpre esse papel a partir de 1934. Nesse mesmo período, a gente também tem experiências democráticas e populares. O Rama destaca a Legião do Caribe, né, que abrangia a Costa Rica, o Porto Rico e a Venezuela. E teve países que passaram essa etapa desperdiçando as suas oportunidades, né? Ele fala da Colômbia, do Peru e da Bolívia, que não conseguiram avançar na reestruturação das suas economias e das suas sociedades. Mas vamos fazer aqui só rapidamente, a gente não está falando aqui de perda de oportunidades por causa de descuido ou por causa de incompetência, né? Na Colômbia, as forças conservadoras levaram o país a uma guerra civil para impedir as mudanças. Um saldo de mais de 300 mil mortos em pouco menos de 4 anos. A Bolívia atravessou 3 anos de guerra contra o Paraguai entre 1933 e 1935, e o exército entra na política para garantir, pela força, que não se mudasse muito a condição social do país. No Peru, um golpe militar já foi realizado em 1930 para barrar qualquer possibilidade do poder popular chegar efetivamente ao poder. Então não se trata de ingenuidade ou de vacilo. Houve forças que efetivamente impuseram essa continuidade, essa perda de oportunidades. Esse é um período também, de 29 a 55, que é marcado pelo papel dos Estados Unidos na região. Veja que tratamos aqui de um fortalecimento desse papel, já que a Europa estava se afundando na Segunda Guerra Mundial. Também, já falei, os Estados Unidos literalmente invadem diversos países do Caribe. E nós temos uma indústria de cultura de massas que se estabelece na região a partir dos moldes estadunidenses. É rádio, é cinema, é história em quadrinho, são as revistas ilustradas, os magazines e, finalmente, nos anos 50, a televisão. Diz Rama que uma cultura de massas, como a América Latina não tinha sido capaz de desenvolver internamente, já que permaneceu ligada a grupos elitistas e uma tradicional aristocracia intelectual, invade o continente e chega aos cantos mais distantes de cada país. Porém, um grande diferenciador dessa fase é o desenvolvimento de um pensamento latino-americano autônomo. Lembra que a gente falou que a fase anterior a gente começa a copiar os modelos europeus. Aqui não, aqui a gente desenvolve um pensamento latino-americano. E o nosso primeiro destaque vai para a criação da CEPAL em 1948, sobre a liderança do argentino Raul Prebisch, e nós já temos 2 vídeos aqui no canal onde a gente discute o Manifesto Latino-Americano e a importância da CEPAL, do Prebisch e do Manifesto para o pensamento autônomo como um todo. Por fim, no final da década de 1950, o pensamento regional entra numa nova fase, assim como as nossas sociedades. No caso desse artigo, América Latina, um povo em marcha, Ángel Rama coloca que esse período chega até o presente no qual ele escreveu o artigo, né? Ou seja, em 1981. Hoje, nós sabemos que a gente pode estender essa caracterização até 1990, que é só então que os países deixam para trás as suas ditaduras militares e abraçam o neoliberalismo, fazendo o continente entrar numa nova etapa. Mas isso aí de 1990 é outro papo, agora é caracterizar o período 1955-1981. Bom, depois das experiências populistas autoritárias, parecia que o continente iria em direção à democracia. Pelo menos é isso que Rama percebe na experiência mexicana, que foi capitaneada pelos presidentes Ruiz Cortines e Adolfo López de Mateus,
na experiência chilena com Alessandrini, na experiência brasileira com o governo JK. Também teve a queda de Perón na Argentina, uma mudança significativa no governo uruguaio. Na Colômbia e na Venezuela, grandes pactos políticos estabilizam uma situação onde a alternância de poder se dá entre duas forças principais, geralmente o Partido Conservador e o Partido Liberal. A única experiência que destoa dessa conciliação entre progressistas e conservadores ocorre numa pequena ilha do Caribe, em Cuba. Com a Revolução de 1959, se radicaliza o rompimento com os Estados Unidos como uma forma de levar o povo ao poder. Esse avanço democrático ou comunista, no caso cubano, foi combatido com uma contra-revolução forte e organizada. Diversos golpes militares se organizaram na região para impedir os avanços populares, em alguns casos até reverter os avanços já conseguidos em diversos países em termos de reforma agrária, de nacionalização de riquezas minerais, nacionalização de empresas estratégicas. Esse retrocesso só é possível, como seria imaginável, com uma forte repressão de toda uma geração de líderes políticos que são exilados ou que são mortos. E o fracasso econômico e social dessas experiências ditatoriais abre as portas para uma resistência que começa a se articular muito lentamente e se desenha com força apenas no final dos anos 1970. O pensamento e a cultura são fundamentais nesse processo. A CEPAL ainda mantém grande protagonismo intelectual, mas surge a teoria da dependência marxista que questiona muito de seus pressupostos. O Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais surge como uma instituição irmã da CEPAL, pensando as ciências sociais e não apenas a economia. A Claxo foi criada em 1967 pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura e a sua sede encontra-se em Buenos Aires, na Argentina. Enfim, um pensamento mais diverso, mas com raízes latino-americanas, surge e questiona para onde que essa sociedade está indo. Nas artes, a pintura latino-americana ganha destaque. Como diz Ángel Rama, os museus dos países envolvidos começaram a pensar que não tinham uma amostra completa de arte se não tivessem obras de Rivera, de Orozco, de Torres Garcia, de Mata, Segal, de Cavalcante, Tarsila, Botero, Amaral, etc. Também é nesse período que ocorre na literatura o que a gente chama de o boom latino-americano, com o surgimento de uma geração de escritores de sucesso que ganham o mundo e dos quais o maior é o colombiano Gabriel Garcia Marques, que tem um vídeo aqui nesse canal. E para finalizar esse histórico, Rama diz que a ideia de ser latino-americano se entranhou no continente ao longo dessas 4 etapas. Fala o autor, o latino-americanismo era, no século XIX, uma vocação, às vezes meramente retórica, de grupos intelectuais ou líderes políticos isolados. Agora, em 1981, se tornou um slogan popular. Os homens que viveram do Rio Grande ao Estreito de Magalhães sentiam-se e alegremente se chamavam latino-americanos. Bom, esse é o saldo dessa aventura intelectual. E desse nosso vídeo, o saldo é a sugestão de que leamos os textos de Ángel Rama, esse brilhante intelectual uruguaio e latino-americano. Leiam, porque ver um vídeo no YouTube não é estudar. Aqui eu tento passar apenas um guia para facilitar a leitura, mas nada substitui o esforço direto de vocês em contato com os textos. Assim, eu agradeço a atenção e desejo a todos e a todas bons estudos.